Bom dia a todos, em nome de Jesus, que a paz de Cristo seja para convosco, que cada um possa entender a vontade de Deus para as vossas vidas. Meus queridos, aqui estamos para pensar um pouquinho no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, onde lemos: e não podia, isto é, Jesus, fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. O tema para hoje: algo que faz o Criador admirar-se. Bem, nós, de modo geral, somos cristãos. Cremos plenamente na existência de Deus, cremos, na verdade, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, naturalmente com algumas exceções. Porém, Deus é o Criador dos céus e da terra. Cristo faz parte desta criação. E Ele criou a mim e a você para servi-lo, para podermos dedicarmos parte da nossa vida a adorá-lo, a estar sujeito à sua vontade. Nós notamos que Jesus andava por toda aquela região da sua terra, região de Belém, região de Nazaré, e por ali sempre ele fez alguma coisa. Operou milagres, ressuscitou mortos. O Senhor Jesus, de modo geral, operou grandes maravilhas, provando que era Deus, que é Deus. Mas quando nós nos voltamos para a sua terra natal, é espantoso lermos que Jesus Cristo, o qual deu provas de ser Senhor sobre a vida e a morte, ao ressuscitar mortos, expulsar demônios, a quem as ondas e o vento obedeceram, não pode fazer nenhuma obra poderosa em sua cidade natal, Nazaré. Qual foi o obstáculo? Ao examinarmos todas essas passagens, o que recomendamos a todos que nos ouvem? Descobrirmos a razão. Havia ali uma concentração de incredulidade e resistência, quase uma total rejeição à sua pessoa. De onde lhe vêm estas coisas? Não é este o carpinteiro? Isso registra no verso 2 e 3. Essas palavras exalam desconfiança. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. Eles não identificaram Jesus como Salvador. Não identificaram Jesus como o Filho de Deus enviado. Eles identificaram Jesus na sua profissão: carpinteiro. Carpinteiro. Mas Jesus já era homem, agora grande, e era reconhecido como carpinteiro na sua terra, na sua cidade, lá em Nazaré. Carpinteiro. Você já pensou por que será que Jesus era carpinteiro e conhecido por carpinteiro? Uma profissão até bastante nobre para a época. É o que fazia os utensílios de modo geral, e como carpinteiros faziam até casas.
tinha pensado com bastante interesse, mas olhando a palavra e começando a recordar os momentos de Cristo, notamos que Jesus nunca pediu nada para ninguém. Nunca pediu nada para ninguém. Porque como Paulo, ele também tinha a sua profissão para sobreviver. Ele tinha. Mas por que Jesus talvez não pedia às multidões bens, não pedia dinheiro, não pedia moeda da época? Interessante. Ele veio como Salvador, tinha como sobreviver para não explorar a vida das pessoas. Talvez você diga para mim assim, mas as condições de época eram diferentes. Eu concordo com você. Qual é a diferença dos dias de hoje? Quando alguém interrogou Jesus, falando ao Judas lá, esse perfume caro de salário de 1 ano de trabalho, agora joga-se fora esparramando nos pés de Cristo. Ele olhou para o Judas e disse, olha, os pobres sempre vai estar com vocês, eles nunca vão acabar. Nunca vão acabar, sabe por quê? Por causa de gente como você, Judas. Eu acredito que, acho que Jesus poderia, se não falou, pensou. Que só pensa em dinheiro. Só pensa em você mesmo. Está preocupado com o caixa, com a bolsa dos apóstolos. O grande problema que nós encaramos hoje, e acredito que Deus, o Criador, se surpreende com admiração pela mesma ganância existente nos dias de hoje. Não temos pessoas que trabalham para sobreviver e cobrir as despesas do seu ministério, mas ficam mendigando para que alguém os ajude, porque eles são servos de Deus. Olha aqui, meus queridos pregadores, que talvez estão começando agora e que são chamados de coaches. Sabe por quê? Porque estamos tentando imitar a Alemanha. Só falta o Estado nos contratar. Somos profissionais que vamos pregar aquilo que o Estado quer. Aquilo que o Estado quer. E parece que nós estamos ficando cada dia mais cegos. Não conseguimos enxergar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus é o Deus que opera milagres. Ele faz. Ele transforma. Ele muda a tua vida. Mas você precisa entregar-se a Ele. Deixa Deus trabalhar na tua vida para que as coisas mudem. A causa natural não era a incapacidade do Senhor não fazer milagre em Nazaré, mas sim a incredulidade daquele povo. Eles tinham outras coisas para se depararem e ainda foram debochar de Jesus. Não é esse o carpinteiro? Não é esse o carpinteiro? Comigo aconteceu muitas vezes semelhante. Fui professor em São Paulo. Estive sempre ensinando em algum lugar, através de escolas que eu adentrei. E depois, vendo que o salário não dava, porque era bem pequeno, eu resolvi fazer um curso. Me tornei um mecânico e abri o meu negócio. Mas continuei trabalhando na obra. Ouvi de vários colegas chamados pastores: qual é a sua, ô ceboso? Você é um mecânico, rapaz, vem querer falar para mim de Bíblia? É verdade. Só que eu nunca recebi nada de nenhuma das ovelhas. Nunca tosquiei para ter proveito
delas. Sempre até ajudei para que não sofressem. Mas hoje a moda é extorquir o possível. Tenho visto igrejas que querem trocar as cadeiras ou alguma reforma, ar-condicionado, etc. Irmãos, precisamos de contribuição para as coisas que nós temos aqui na igreja, que precisamos colocar para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para o bem-estar da tua família. Então ajude e contribui para que possamos comprar aqui poltronas novas, ar-condicionado novo, porque esses já estão saturados, etc, etc, etc. Mas como um dos irmãos estão necessitados, e às vezes até passando necessidades ou doentes, a igreja sempre diz, vamos orar por ele. Convido a igreja para orarmos pelo irmão fulano, ele está precisando da graça de Deus. Mas nunca ninguém se levanta para dizer, está aqui, irmão, vai ao médico, ou supre a tua necessidade, e se você não conseguir emprego, volta aqui, que nós, teus irmãos, vamos dar um jeito. E isso que nós chamamos que a igreja é uma igreja de amor, né? Igreja de amor. Irmão, é uma decepção. É uma decepção. Eu acredito que o Senhor não vai só se admirar disso, mas se surpreender com a carnalidade e a ganância daqueles chamados filhos de Deus. A causa natural não era a incapacidade do Senhor Jesus não fazer milagres. Isso fica claro no comentário do evangelista Marcos. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O relato parece contrastar tais curas e as poderosas obras, como se aquelas fossem insignificantes para Jesus. Mas elas eram tão grandes quanto as outras. O significado dessa passagem é que Jesus Cristo, embora sendo o Salvador do mundo, foi impedido de realizar mais milagres ali. E hoje Jesus é impedido de operar pela incredulidade e desconfiança das pessoas. Por isso o Senhor não consegue fazer uma obra melhor, uma obra maior entre o povo de Deus. Em outras palavras, Deus não pode ajudar alguém que recusa a salvação que Ele oferece à humanidade por meio da obra de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz do Calvário olhou para todos e disse, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. No entanto, é desejo do próprio Jesus Cristo ver o resultado do maior milagre de todos, os pecadores libertos do fardo de seus pecados pela fé em seu sangue derramado. Foi por esse motivo que ele veio ao mundo. As curas, os milagres, as grandes obras que ele realizou, ainda hoje realiza. Porque eu sou uma testemunha viva da grande obra realizada por Cristo em mim. São meios para demonstrar a bondade e o favor de Deus para conosco. Faça Deus olhar para você, não surpreso pelas suas maldades, mas olhar para você surpreso pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua dedicação a Ele e àqueles que Ele salvou. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a crermos cada vez mais. A fé é o firme fundamento que nos faz viver na presença de Deus. Por isso, meus queridos, desejo-lhes um bom dia e pensem nisto.